Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Lenhart Steffen, também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campo de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Na aula de hoje, a gente vai abordar um assunto muito interessante na matemática, que é a análise combinatória. A análise combinatória, então, é uma área da matemática associada às regras de contagem. E a gente busca, através da análise combinatória, realizar a contagem de uma forma mais eficiente. Então, além de propiciar maior precisão, ela auxilia em outras áreas da matemática também, como a probabilidade. Então, alguns exemplos da análise combinatória envolvem o princípio fundamental da contagem, o PFC, o fatorial e alguns tipos de agrupamento. Nós vamos tratar de todos esses temas na nossa aula de hoje. A aula de hoje, nós vamos começar de uma maneira um pouco diferente e vamos iniciar ela por meio de um exemplo. Então, vamos considerar três cidades: a cidade A, cidade B e cidade C, que são interligadas por cinco rodovias: R1, R2, R3, R4 e R5. O exemplo pede, então, que a gente determine de quantas maneiras que a gente pode ir da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B. Então, dessa vez, para a gente entender bem o conceito de contagem, vamos fazer isso de uma forma manual e vamos ver todos os caminhos possíveis que a gente pode fazer. Então, vamos começar. Para ir de A para B, nós podemos ir por R1 ou por R2. Então, vamos começar indo por R1. Então, de A para B, vamos por R1 e de B para C, vamos ir então por R3. Temos o nosso primeiro caminho. No nosso segundo caminho, vamos de A para B por R1 novamente, porém, de B para C, vamos por R4. Temos a nossa segunda maneira. Então, novamente, vamos de A para B por R1 e de B para C por R5. Temos a nossa terceira maneira. Agora, vamos ir de A para B por R2. E, novamente, então, vamos de A para B por R2 e de B para C por R3. Temos a nossa quarta maneira. Para a nossa quinta maneira, vamos ir, então, de A para B por R2 e de B para C por R4. E, por fim, vamos, então, de A para B por R2 e de B para C por R5. Nossa, vocês viram como é complicado e leva tempo para a gente fazer isso de uma maneira bem manual. E olha que a gente estava fazendo isso com somente três cidades e cinco caminhos distintos. Imagina só se nós tivéssemos cinco cidades e 10 caminhos. Nós passaríamos dias encontrando os caminhos diferentes para ir, não é mesmo? Então é por isso que existem ferramentas mais sofisticadas e que nos auxiliam a resolver problemas como esse visto no exemplo, de forma bem mais simples. Um método que poderíamos ter utilizado no exemplo anterior e que teria tornado as coisas muito mais fáceis é o PFC, ou o princípio fundamental da contagem, que é muito útil e facilita o nosso trabalho. Então, o PFC, ele determina o número total de possibilidades de um evento ocorrer pelo produto de m vezes n, sendo que m e n são resultados independentes e consecutivos de um evento experimental. Já já nós vamos ver na prática o que m e n querem simbolizar. Então, a forma genérica do PFC é dada por E, que é o evento, é igual a possibilidade 1 vezes a possibilidade 2 vezes a possibilidade 3 e vezes a possibilidade até qual existir. Então, agora, vamos tentar resolver o exemplo anterior através do PFC. Nós temos que o nosso evento pode ser realizado em duas etapas. Ou seja, a primeira vai consistir de ir da cidade A
para a cidade B e a segunda de ir da cidade B até a cidade C. Portanto, então, nós vamos ter da cidade A para a cidade B, a nossa primeira etapa, nós temos duas possibilidades, que são R1 e R2. Já na nossa segunda etapa, que é ir da cidade B até a cidade C, nós temos três possibilidades, que são R3, R4 e R5. Então, como vimos através da forma genérica, para calcular o número de possibilidades, basta multiplicar o número de possibilidades da primeira etapa pelo número de possibilidades da nossa segunda etapa. E neste caso, então, nós vamos ter E vai ser igual a 2 vezes 3, ou seja, E igual a 6 possibilidades. Foi muito mais fácil resolver o exemplo a partir do PFC. Um conceito bem importante, trabalhado dentro da análise combinatória e que ainda não foi apresentado, é o fatorial de um número, que vamos conversar agora, que ele é basicamente muito utilizado para facilitar diversos cálculos. Então, o fatorial de número inteiro e positivo, n, é representado por n, ponto de exclamação, chamado de n fatorial, e ele é obtido a partir da multiplicação de todos os seus antecessores até o número 1, cuja expressão genérica é n fatorial é igual a n vezes n menos 1. Então, por definição, nós temos que o fatorial de 0 é igual a 1, da mesma forma que o fatorial de 1 é igual a 1. Então, vamos ver agora alguns exemplos bem simples de fatorial. O primeiro deles é o 5 fatorial. Então, para calcular isso, nós temos que multiplicar o 5 por todos os seus antecessores até o número 1. Então, nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 120, ou seja, o fatorial de 5 é 120. Já o fatorial de 10 é um pouquinho maior, mas podemos resolver também. Então, temos que o fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 até o vezes 1, resultando em 3.628.800. Agora, temos um exemplo bem especial e é importante que vocês prestem bastante atenção. Olha só, nós temos uma divisão de fatoriais. 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Nós sabemos que o 15 fatorial pode ser escrito da forma 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Ou seja, nós podemos igualar o fatorial do numerador com o fatorial do denominador. Para isso, no numerador basta a gente reescrever o fatorial de 15 como sendo 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, que é o mesmo valor do fatorial do denominador. Então, nós podemos cancelar o 13 fatorial e essa divisão de fatoriais fica apenas 15 vezes 14, ou seja, 210. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre os tipos de agrupamento que existem na análise combinatória e que, posteriormente, serão explorados pelo nosso colega César. Então, esses agrupamentos, eles são ferramentas utilizadas para a resolução de alguns problemas, assim, os mais complexos, facilitando, assim, o processo de contagem. Então, os 4 tipos de agrupamentos que vamos estudar são o arranjo simples, a permutação simples, a permutação com repetição e a combinação simples. Vamos ver agora o primeiro tipo de agrupamento da análise combinatória, que é o arranjo simples. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. A forma algébrica é demonstrada a seguir, com ANP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, com n igual ao número de elementos tomados e P a P com P menor que N. Vamos ver um exemplo agora para a gente elucidar bem esse conceito de arranjo simples. Em uma escola,
foi realizada uma votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma, com 20 alunos, sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado será o vice-representante. Dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Observe que, nesse caso, a ordem importa, visto que altera o resultado final. Então, vamos tomar N como sendo o número de alunos, que é igual a 20, e P, o número de cargos, que é igual a 2, o representante e o vice-representante. Aplicando na forma algébrica, nós temos que A 20,2 é igual a 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Então, nós teremos a divisão 20 fatorial sobre 18 fatorial. Vamos desenvolver um pouco o 20 fatorial para a gente chegar no 18 fatorial e cortar do numerador e do denominador. Então, nós teremos que 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 18 fatorial. E aí a gente traz aquela regrinha que o Gustavo demonstrou anteriormente. Então, vamos cortar os 18 fatoriais. Então, nós teremos que o resultado é 20 vezes 19, que resulta em 380 possibilidades. Logo, o arranjo pode ser feito de 380 maneiras diferentes. Vamos ver agora a permutação simples. A permutação simples é o agrupamento ordenado, onde o número de elementos n é igual ao número de elementos disponíveis, p, no agrupamento, sendo esse um caso especial de arranjo. A forma algébrica é dada por Pn igual a n fatorial, com n igual ao número de elementos tomados. Vamos ver um exemplo. Quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares? Como a ordem em que irão se sentar importa e o número de lugares é igual ao número de pessoas, temos que n é igual ao número de pessoas, que é igual a 6, portanto, P6 é igual a 6 fatorial. E como vimos o conceito de fatorial, é só multiplicar pelo seu antecessor até chegar no 1. Então, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, resultando em 720 possibilidades. Logo, existem 720 maneiras diferentes para as 6 pessoas sentarem neste banco. Vamos ver agora a permutação com repetição. Ela segue uma forma diferente de permutação, pois elementos repetidos permutam entre si. A forma algébrica é dada por Pn, N1, N2, Nn, igual a n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes nn fatorial, com n igual ao número de elementos tomados e n1, n2, nn, a repetição de alguns elementos. Vamos ver um exemplo. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra italiana? Anagrama é a reorganização das letras de determinada palavra, a fim de formar novas palavras. Então, nós temos 8 letras nesta palavra, e reparem bem, algumas letras se repetem, como a letra A e a letra I. Logo, nós teremos que considerar isso. Então, N1 é igual ao NA, que é igual a 3, pois a letra A se repete 3 vezes, e N2 é igual a NI, que é igual a 2, pois a letra I repete 2 vezes. Aplicando na forma algébrica, teremos P8, 2, 3 igual a 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, resultando em 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Paramos no 3 fatorial, pois podemos cortar com o do denominador, como vimos anteriormente. Então, resultando em 6.720 dividido por 2, resultando em 3.360. Portanto, com a palavra italiana, podemos formar 3.360 anagramas. Vamos ver agora
a combinação simples. É um subconjunto em que a ordem não importa, caracterizado apenas pela natureza do número. Se vocês tiverem uma dúvida sobre o subconjunto, é só voltar a algumas aulas anteriores que falamos sobre isso. A forma algébrica é dada por CNP igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, com n o número de elementos tomados e PAP com p menor ou igual a n. Vamos ver um exemplo. Vamos escolher 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento, dentre as 10 pessoas que se candidataram. De quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Lembre, desta vez não importa a ordem. Então, aplicando na equação, nós temos C10, 3 é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Desenvolvendo um pouco o 10 fatorial, nós teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Podemos, então, cortar com 7 fatorial da subtração do denominador, resultando em 720 dividido por 6, igual a 120. Portanto, existem 120 maneiras diferentes de se formar esta comissão. Vamos ver a relação entre a probabilidade e a análise combinatória. Para encontrar muitas das vezes o número de casos possíveis e favoráveis, a probabilidade utiliza as equações de análise combinatória vistas na aula de hoje. Vamos ver um exemplo. Qual a probabilidade de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega Sena? Fazendo uma aposta mínima, ou seja, apostar exatamente nos 6 números sorteados. Lembre-se, não importa a ordem, portanto, utilizamos a combinação simples. Temos então a equação C60, 6 é igual a 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. Vamos desenvolver um pouco o 60 fatorial, resultando em 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54 fatorial. Paramos aí, pois podemos cortar com o 54 fatorial do denominador, resultando em 36 bilhões, 45 milhões, 979 mil e 200, dividido por 720. Ou seja, resultando em 50 milhões, 63.860 possibilidades diferentes de sair o resultado. Portanto, se jogarmos apenas uma vez, teremos a probabilidade de 1 em 50 milhões, 63.860. Ou seja, 0,00002% de chance de sair o nosso resultado. Ou seja, a chance de se ganhar na loteria é muito pequena. Vamos fazer um resumão agora de todos os conceitos que vimos dos tipos de agrupamentos da análise combinatória. Então, tem mais elementos do que vagas? Se não, a gente resulta em permutação, que é aquela equação Pn igual a n fatorial. Tem repetição? Nós temos outra equação, que é o Pn, n1, n2, nn, igual a n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes até o nn fatorial. Tem mais elementos do que vagas? Sim. A ordem importa? Se sim, nós teremos o arranjo, é dado pela equação ANP igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. E a ordem importa não? Resulta em combinação. CNP é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, essa foi a nossa aula de análise combinatória, a aula 24, e na nossa próxima aula nós falaremos sobre regra de 3. Até lá!